Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Grande Criador, te damos graças, Senhor. Te louvamos porque Tu és bom. A causa de estarmos ainda vivos é Sua bondade, Sua graça. De existir uma igreja na terra é Sua misericórdia. Em tudo Te louvamos, em tudo damos graças. Momentos bons, alegres, momentos tristes, de dor, em tudo dai graças. Pedimos que o Senhor mais uma vez manifeste o resultado da Sua palavra em cada um de nós e que a Sua igreja seja aquela igreja que o Senhor sempre desejou ter. Um povo simples, um povo humilde, como foram nossos irmãos do passado, como foram os irmãos na igreja primitiva, mesmo sem ter uma igreja onde congregar. Estavam bem, estavam alegres, eram vencedores. Estamos aqui agradecidos ao Senhor, quando vivemos no último tempo, nos últimos dias, os últimos momentos da igreja na face da terra. Mas queremos viver bem preparado, com aquilo que o Senhor tem dado através do seu profeta, para podermos manifestar ao mundo esta mensagem. Esta pregação é o resultado de um homem que o Senhor levantou nos Estados Unidos para poder entregar o que o mundo não conheceu durante 2 milênios e até durante 6 milênios, mas agora tem sido notificado a sua igreja, ao seu povo. Estamos agradecidos. Não somos melhores, mas temos a revelação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos pensar um pouquinho sobre a matemática da Bíblia. Pensei em falar que certos nomes só poderiam existir no nosso tempo, no tempo do irmão Brana para cá. Certos nomes. Estes nomes nunca apareceram na história da Bíblia. Então, tem certos nomes, tanto do bem como do mal. São nomes que apareceram. Isto revela a cada um de nós a numerologia da Bíblia e a matemática da Bíblia, por onde Deus trabalha. Tem número que Deus não trabalha com ele. Então, tem número que é completado por outro. Deus é um. Então, ele só pode trabalhar com o número 1. Ele trabalha com 1,
com o 3, porque ele tem 3 manifestações. Ele trabalha com o 5, que é a graça, que é o nome Jesus, tem 5 letras. Fé em inglês também é fight, tem 5 letras. E Deus trabalha no 7. 7 é a adoração. Deus trabalha com 12 apóstolos. Nós temos 12 tribos. Deus trabalha com 24, que é 12 tribos e 12 apóstolos formando os 24 anciãos de Apocalipse. Deus trabalha com o 40 depois, que é o número de juízo, com o 50, que é o Pentecostes. Isso tem uma numerologia bíblica. E é por onde Deus está trabalhando, instruindo. E se você quer saber o que Deus está fazendo, conheça só os números da Bíblia, que Deus trabalha, e você saberá que Deus está trabalhando no seu dia, através de certos números. Hoje você sabe que Ele não está trabalhando com o número 5, o número 3, mas hoje Ele está trabalhando com o número 7. É a maneira de Deus trabalhar hoje, porque todos os demais Ele já trabalhou. Agora Ele está trabalhando com estes números. Nomes, você encontra tantos nomes na Bíblia, mas tem uns nomes que você não encontra, porque eles só poderiam existir nos últimos dias. Então, eu quero ler isso na mensagem do profeta, porque não é uma coisa nossa. O que nós pregamos não é uma mentalidade nossa. A gente foi feito só para repetir o que o profeta William Branham pregou. Estou só para repetir aquilo que ele pregou e algum complemento que ele não pôde dar, que Deus disse para ele não falar e que nós estamos incumbidos em falar. E como Deus tem trabalhado com certos homens, certos ofícios de Elias, ele já está quase terminando o seu tempo de trabalhar com o ministério de Elias, com o ministério de Moisés. Ele aguardou 4 milênios para poder vir completando este ministério. Nós vivemos no tempo do ministério de Elias, que era no tempo do irmão Branham, nos Estados Unidos. E aquela mensagem vem para nós. Mas Moisés ainda falta a igreja sair de cena, que é nome que Deus ainda vai trabalhar e usar novamente entre o povo hebreu. Moisés, quando fala em Moisés, se fala no povo hebreu. Então, quando vem Elias e Moisés, eles estarão trabalhando junto para o povo hebreu. Nós já tivemos o 4º Elias trabalhando no nosso tempo para restaurar todas as coisas que os demais não puderam fazer. Lutero não pôde fazer, deixou pontas soltas, Wesley também deixou, Pentecostes também deixou. Aí o Elias veio e ajuntou todas as pontas e nos mostrou o que era Deus. O batismo, que estava escondido desde a primeira era da igreja, que os apóstolos dormiram e ficou escondido até agora. No século XX é que foi revelado novamente este batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que no ano 100, depois de Cristo, ainda tinha gente batizando em nome
do Senhor Jesus Cristo. Mas depois parou também. Tinha que ser restaurado. Isto já aconteceu. Agora, deixa eu ler aqui para vocês. Cristo é o mistério de Deus revelado. Talvez eu vou repetir numa outra mensagem depois, mas tenham paciência comigo para eu completar o pensamento. 258, Cristo, o mistério de Deus revelado. Essa expressão, se vocês tão somente conhecessem a numerologia da Bíblia. As pessoas hoje não conhecem o novo nome porque eles não conhecem a numerologia da Bíblia. Eles estão ainda trabalhando no 3, no 5, quando Deus já está no 7. Aí o irmão Brana diz assim: e soubesse que Elvis ou Rick significa para a Escritura. Que deveria saber o que Elvis e Rick significa para a Escritura. Tem uma outra mensagem que ele fala aqui claramente. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 256. Ele diz: essa é a razão por que eu digo que nunca chame seu filho de Rick ou Elvis, ou algo assim. Elvis significa gato, Rick é um rato. Então são nomes que o irmão Brana diz que só poderia existir neste tempo, quer ver? Exatamente como, porque Jesus, você diz, não tem nada a ver com o seu nome. Não tem? Esse nome só podia vir nestes últimos dias, para esta gente dos últimos dias. Quando você fala em Rick, fala em Elvis, só podia ter vindo nos Estados Unidos. Você não encontra isso na Bíblia, esses nomes. Em milênios, você não encontra esses nomes. Só foi encontrar agora, nos últimos dias. Agora, não é por isso que Deus também não vem com nomes que nem na Bíblia existem. Tem nome que Deus trabalha que nem está na Bíblia. Por isso, se você procurar um novo nome na Bíblia, você não vai encontrar. Porque o novo nome é um nome no qual Deus trabalha no último tempo, bem paralelo ao tempo em que está tendo um trabalho com os nomes Elvis e Rick. Nesse tempo que Elvis, o irmão Brana diz que ele representa o Judas deste século. Que Judas vendeu a Cristo por 30 moedas de prata, mas o Elvis o negociou, o vendeu por muitos Cadillacs. Então é pior do que o Judas no tempo de Jesus. Então são nomes que teria que aparecer só nesses últimos dias, porque assim como naquele tempo tinha que ter um Judas para poder trair a Cristo, tinha que ter aqui na frente um Elvis. E falar de um lado bom dele, cantava hinos, mas ao mesmo tempo ia para suas músicas, os seus rock no mundo inteiro. E ficou como o rei do rock, e não aquele que cantou para Cristo, lá no princípio, quando ele cantava Quão grande és tu. Com aquele vozeirão dele, negociou com o diabo para que pudesse ter fama. E muitas pessoas fazem isso, negocia com o diabo para ter fama, para ser um pastor, para ser um diácono, para ser um obreiro, para ser um evangelista. Negocia a sua fé. Quantos não aceitam essa mensagem? Porque eles perdem o prestígio entre as grandes igrejas, os grandes nomes levantados também nesse tempo final. Eles não creem nesta mensagem só para não perder o prestígio entre eles. É o mesmo espírito de Esaú, é o mesmo espírito de Balaão, de Judas Iscariotes, do anticristo e da besta. É o mesmo espírito. É só Satanás trabalhando em etapas diferentes. Então, nesses últimos dias, diz o irmão Brana que esses nomes
só podia ouvir nos últimos dias. O nome Rick, o nome Elvis. Muito falado, muito conhecido, mas só podia vir nesses últimos dias. Agora, falando em eras da igreja, você vai notar isso também. Deixa eu continuar mais um pouquinho aqui. 259, Cristo, mistério de Deus revelado. Porque Jesus mudou o nome de Abrão para Abraão. Então Sarai para Sara. Porque ele mudou de Paulo ou de Saulo para Paulo. Porque ele mudou Simão para Pedro. E assim por diante. Veja você, certamente que significa algo. O nome significa algo. Esse nome não podia ser falado até este dia. E do outro lado eu quero deixar para você que o novo nome também não podia ser falado senão nesse dia. Se os nomes de Elvis e Rick não podia ser falado senão no século XX, o novo nome também não podia ser falado. Agora, o novo nome já é um mistério na Bíblia que não podia ser falado durante todo esse espaço de tempo, porque Deus deixou em mistério para revelar este novo nome nos últimos dias, no ministério do sétimo anjo. Então agora é tempo de conhecer também este nome. Irmão Brana fala sobre isto. Vamos caminhando mais um pouco. Jeová Jirê, segunda parte, onde irmão Brana fala da mudança de nome. Presta atenção que eu vou ler. É paciência para nós aprendermos com a mensagem. O filho está pronto para vir, para ser revelado. Ó filhos de Abraão. Jeová Jirê, segunda parte, 146. Observe, ele mudou o nome de seu mensageiro, bem ali no tempo do fim. Já estava com 99 e restava-lhe apenas um ano. E ele mudou-lhe o nome de Abrão para Abraão. Mudando seu nome, adicionou um A, que significa pai. Ele estava para se tornar um pai de uma promessa, pai da promessa. 148. Ó, se vocês têm obtido discernimento espiritual, ouçam, depois da revelação de seu nome, de quem ele era, ele mudou-lhe o nome. Agora, depois da revelação, agora ele atingiu a terra. Não há uma companhia de deuses, há um Deus. Agora, é tempo para a revelação do Filho que tem sido prometido para ser revelado a semente real de Abraão, da promessa. 149, Jeová Jirê, segunda parte. Veja, ele mudou aquilo de Wesley, para você ver como Deus vem mudando o nome dos mensageiros. Wesley, batista, presbiteriano, pentecostais. Eu não sei se seria melhor dizer isto ou não. Vocês não têm de crer nisto, mas espero que vocês me perdoem, pois não quero feri-los. 150. Mas olhe, nunca houve um mensageiro para as igrejas de Deus por toda a história do tempo, que jamais tivesse tido um líder, desde a reforma, como o líder que temos tido hoje, Billy Graham. Como ele chega perto e não fala mais nada, certo? Ele vai chegando perto, nunca houve um nome. Você procura na Bíblia, procura na história, é Deus também mudando o nome até de seus mensageiros. Ele veio de Lutero, Wesley, Pentecostes, parece que não tem nada a ver. Aí ele traz um Billy Graham. No tempo de Billy Graham, vem o Charles Spurgeon, que também tem a terminologia de Deus, Paran, H-A-M. Ele vem para Billy Graham com a terminologia de Deus. Essa é a matemática de Deus, H-A-M, também Billy Graham. Ele vem aproximando, só que o William Branham não fala nada do novo nome, porque ele não podia falar.
Ele só fala que Deus está levantando esses nomes que só poderia existir nesses últimos dias. Agora, eu não tomo só o nome de Elvis e de Rick, que tinha que existir só nesses dias, mas o nome de Charles Parham, Billy Graham e William Branham. Esses nomes só podiam existir nesses últimos dias também, porque é o tempo de Deus manifestar o seu nome, que é o novo nome para o povo. Mas tinha que vir de pouco. Lutero, Wesley, Pentecostes. Pentecostes nós temos Charles Parham, William Seymour. Olha para você, William Seymour. Você já vai aproximando. Aí chega Billy Graham. Aí chega William Branham. Esses nomes só podiam existir nesses últimos dias, diz o profeta. E o meu problema é que eu creio nisto. Por isso eu prego para vocês. Escuta, mas olhe, nunca houve um mensageiro para as igrejas de Deus, por toda a história do tempo, que jamais tivesse tido um líder, desde a reforma, com o líder que temos tido hoje, Billy Graham, certo? Porque ele tem ido por todo mundo, veio. E note, nunca temos tido um homem, algum reformador. Nós tomamos Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox. Quem quer que seja, Wesley, Lutero, não tem tido um com o nome finalizando com H-A-M antes. O único mensageiro que nós jamais temos tido nas eras da igreja, com o final do nome, com H-M, Graham, é o Billy Graham. 151, Jeová Jireh, segunda parte. E Graham tem 6 letras. Entra novamente na matemática e na numerologia de Deus, na matemática da Bíblia. Para você ver, Graham tem 6 letras. E 6 é o número do homem. O dia do homem. O homem foi criado no 6º dia. Gênesis 1:26. No 6º dia. Mas 7 é o número de Deus. Amém? 7 é o número de Deus. No 7º dia, Deus descansou. Vem um trabalho em todos esses dias. Quando chega no 7º dia, na 7ª era, é o descanso para o povo eleito de Deus. Deus descansou de suas obras lá no princípio, quando ele terminou sua criação. E aqui agora, quando a igreja termina a revelação, há um descanso para esta igreja. Oh, irmãos, esta mensagem que nós cremos, ela poderia muito bem ser identificada como descanso. Esta é a mensagem que traz sossego na vida, paz de espírito. Porque você sabe em quem você crê, você sabe no que você está firmado, você sabe na simplicidade divina, a numerologia bíblica, a matemática da Bíblia. Você pode não ter estudado um ano na escola. Não apoiamos a ignorância. Você deve estudar, deve pôr os filhos a estudar, mas Deus revela estas coisas para quem não sabe nada, para quem não tem estudo algum. Deus vai e revela, como ele revelou para Pedro. Chamou Pedro, deu a chave para Pedro, ao invés de dar a chave para Lucas, que era um doutor, que era um médico. Ele deu a chave para Pedro, que não sabia assinar seu nome. A Bíblia diz que eles eram indoutos, Pedro e João, mas tiveram o poder de Deus na abertura da mensagem da igreja primitiva. E Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode sentir muito humilde, mas talvez você não é tão humilde para crer que Ele pode falar através de você. E humildade não é, já te disse, humildade não é usar um sapatão furado, uma roupa rota,
rasgada. Não, isso não é humildade. Humildade está no espírito que te domina. Aquele espírito manso que te governa. E não importa que você tenha uma roupa de seda, diz o profeta, você passaria os seus braços em torno da irmã que está com uma roupinha de chita. Porque há uma humildade em seu coração. Você não veste daquela forma por pompa, por grandeza, mas você usa aquilo porque pode usar, tem condições e tem um espírito manso que pode abraçar a outra pessoa que talvez até sente inferior a você, que não deveria. Porque a pessoa também, quando ela autocondena, ela destrói a si mesma. Eu preguei ontem que vocês deveriam estar posicionados, não autocondenar. Não é chamar a si mesmo de não vale nada ou não presto. Não. É Deus quem te valoriza. Certo? É Deus. Se você crê na mensagem do dia, é Deus quem te valoriza. Foi Deus quem te pôs nessa mensagem. Essa mensagem a gente não entra nela. A gente nasce nela. As pessoas têm pelejado e não conseguem entrar nessa mensagem. Porque ela não tem lugar, não tem abertura para alguém entrar. Você tem que nascer, ter a mesma natureza do Pai Celestial. Temos que vir com uma semente de Deus. Foi isso que veio Abraão. Foi por isso que vem Jesus. É por isso que vem Pedro, Paulo. É por isso que vem Brana e seu povo no último dia. Tem que haver simplicidade. E Deus trabalha através desta simplicidade. E o grande Paulo, Deus teve que derrubá-lo do cavalo para que ele entendesse que ele não era nada, mesmo sendo um fariseu, filho de fariseu, mas que ele não era nada, ele dependia da graça divina, por isso Deus até o cegou, para ele começar tudo de novo, e lhe deu a vista após 3 dias. Vocês têm que ser agradecidos a Deus, que após 3 eras da igreja, Lutero, Wesley, Pentecoste, Deus nos deu a vista. Podemos enxergar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, enxergar um profeta, enxergar um novo nome, enxergar selos revelados, enxergar 7 eras. Isso daí porque Deus nos deu luz, vida. Abriu nossos olhos nesse dia. Não somos melhores, temos a revelação. Para mim, isso é tudo. Aí ele continua dizendo, mas 7 é o número de Deus. E ele não fala nada do 7, porque ele não podia falar. Ele não podia dizer para nós, naquele dia que ele estava pregando, ele não podia dizer, 7 é o meu nome. Ele só dizia 7 é o número de Deus. Você pode passar por toda a numerologia da Bíblia. Você diz, eu creio no número 1, um só Deus. Eu creio no número 3, manifestações. Eu creio no número 5, em Jesus. Aí você não aceita o número 7. Você não sabe nada do número 7. Já pula para o número 12. Não, Deus tem uma numerologia que agora, através desta matemática bíblica, nós podemos ver o que significa esses nomes e acompanharmos esse significado. 7, escuta aqui, deixa ele falar. E no 7º dia Deus descansou. Não 6, mostrando que este grã seria para a igreja que está no mundo, mas Abraão, ele não falava Bran, faltava pouco para ele falar. Ele usava assim o nome Abraão, porque Abraão em inglês tem 7 letras também. Então eu tinha que usar o nome Abraão, porque quando Elohim manifestou foi no tempo de Abraão, que era Abram, mas logo mudou o seu nome, para que pudesse o filho vir. O filho não podia vir a nós, e o filho não pode vir à igreja, enquanto a igreja não tiver o nome mudado. Quando Abraão teve o nome mudado, Sara engravidou. Ele tinha que ter o nome mudado. Ele precisava de receber a visita de Elohim em sua casa.
aí a sua igreja engravidou. Se o pastor receber a mensagem, o Elohim na sua igreja, então a igreja vai engravidar. Com o quê? Com aquilo que nunca ela engravidou. Sara era estéril, mas agora, com a transformação, Deus vindo em seu lar, através de uma mensagem, vindo num homem, numa carne, que pôde mostrar para eles, cada um que acompanhava, cada um que via. Quem via? Os servos de Abraão. Meu irmão, Ló não via isso. Ló vivia na cidade, Abraão vivia lá na montanha. Ló vivia como prefeito da cidade. Abraão vivia na montanha com os seus servos. Os seus servos é quem sabia. Os seus servos que estavam próximo. Quem sabe os servos podiam dizer: olha, recebemos uma visita, ouvi dizer que é Elohim que chegou na casa do nosso Senhor, Abraão. E o próprio Senhor Abraão, que era Senhor daqueles homens, podia dizer: meu Senhor, para quem estava chegando. Só quem tem luz para poder ver esta manifestação de Deus abrindo os olhos do seu povo, dos seus filhos, através do cumprimento da sua palavra no seu dia. Guarde bem, dizem, não há nada nos números. Que as pessoas dizem, não há nada nos números. Então você não sabe os números da sua Bíblia. Por isso que eu creio no profeta. Eles dizem, não há nada no 7, é porque eles não crêem no 7. Se eles crescem no 7, eles saberiam o significado que tem o 7. Quer ver? É o próprio Mombrana que vai dizer. Dizem, não há nada nos números, então você não sabe os números da sua Bíblia. É bem certo que você entenda errado agora. Certamente. 153. Jeová Jireh, segunda parte. Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. Se você notar as outras mensagens do Mombrana, antes dessa revelação, Deus estava sendo adorado em 3. O número de adoração estava em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. O número de adoração de um Deus chamado Jesus Cristo. Mas quando aquilo mudou, que vocês leem a mensagem do profeta, a brecha, parado na brecha, quando ele fala no 138 até o 155, ele vai mostrar para nós o nome que estava escrito na montanha. Para que aquele nome escrito na montanha? Quando Deus diz para William Branham, quantos picos tem a montanha? Ele diz 7. Ele diz, seu nome está escrito em toda ela. Seu nome está escrito. Para que o nome de um homem ali? E você vai naquela montanha, tem o rosto de um homem. Nós temos alguma foto aí? Tem o rosto de um homem. E é o rosto de William Branham. Tem o rosto de um homem. A própria rocha testifica. Jesus disse nos seus dias, se estes se calarem, se esses discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós não sabemos, mas podia ter o rosto de Cristo naquelas rochas, naquele dia. Por isso, se nós calarmos, as próprias rochas clamarão ali nos Estados Unidos, que tem o rosto de um homem, como tem também o rosto de Abraham Lincoln, numa pedra daquela, numa rocha daquela, tem o rosto de Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Mas tem o rosto de um profeta, também estampado, esculpido na rocha. E os irmãos chegam até a montar o rosto de William Branham, dá certinho. É um rosto. Deus está trabalhando, mesmo se eu não falar do 7.
As rochas dos Estados Unidos, naquele cânion, está clamando. Tem o rosto de um homem. Mandei um mensageiro, um profeta para vocês, que as rochas, as pedras, testificam que eu mandei este homem para vocês. Se vocês não encontram na Bíblia, vai na rocha. Porque se tem os nomes que deveria vir somente nos últimos dias, porque são falsos, são nomes com significado de rato e gato. Tem um nome que tem o significado de Deus. Um significado diferente. Um significado de perfeito, perfeição. Irmão Brana diz naquela carta ao irmão Liveio, parágrafo 22 a 28, 29. Ele diz, você sabe, irmão Li, o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Deus adorado em 7. Você adora a Deus quando Deus está revelando sua palavra. Você pensa que era fácil naquele dia adorar a Deus num homem chamado Jesus? É dizer, ele é um homem mortal. O outro dizia, ele tem Belzebu. Outro diz, Brana foi um homem normal. O outro diz, ele tem Belzebu, ele foi um demônio. São os mesmos espíritos que trabalharam nos dias de Jesus, trabalhou também contra nos dias de William Branham, e é o mesmo espírito que trabalha hoje contra a igreja quando ela expressa a mesma palavra. Eu estava pensando que nós não precisamos ter uma mensagem árdua, como teve João Batista, como teve Eliseu, como teve Elias, como teve William Branham. Porque o que nos representa nesse tempo, que representa essa noiva, não é uma mensagem austera, dura. Se você olhar na Bíblia, o que nos representa nesse dia é um homem que o significado era amor, era João. Que não era João Batista, com a mensagem austera, dura, não, era João, o apóstolo do amor, que reclinava no peito de Jesus, é onde a esposa reclina. Temos que ter, a qualquer tempo, um homem que reclina nos peitos da revelação, onde Deus tem revelado, que você pode escutar o bater dos trovões. João reclinava no peito de Jesus e escutava o bater do coração de Jesus. Mas João tem que reclinar no coração do sétimo anjo e escutar o estrondo dos 7 trovões. B-R-A-N-H-A-M. Não temos que brigar. Não temos que ter nem a mensagem dura como teve o William Branham, que foi o Elias. Mas temos que ter uma mensagem que posiciona a igreja. Uma mensagem de amor. Não há amor sem correção. Eles querem um amor leviano. Nós temos o amor com revelação. O amor que te prepara. O amor que reclinou no peito dos 7. E pode te falar sobre esses 7, o que significa. Deus é perfeito em 3 e adorado em 7. 153, Jeová Jireh, segunda parte. Para ser enviado ao mundo. Ele diz, tem o 6º, que é um mensageiro para ser enviado ao mundo. E note, 7 é o número de Deus. Nós não estamos pregando a mensagem de Billy Graham, que é a mensagem de um mensageiro de Deus para a terra, mas que passou por Sodoma, que entra em Sodoma, que prega em Sodoma. Mas você tem uma mensagem de um mensageiro que não desceu a Sodoma, que somente foi libertar o seu sobrinho, mas ele não conseguia viver lá em Sodoma. Por isso você não pode perceber que a mensagem
por onde passa o grande evangelista Billy Graham, que nunca tem um homem que pregou e que prega hoje. Está difícil ele pregar, tem mais de 90 anos. Pregar mensagem de arrependimento. Irmão Branham diz, nunca houve um homem que pregasse uma mensagem de arrependimento como Billy Graham. Mas Billy Graham devia ter dito também, nunca houve um homem que revelou a palavra, que abriu a palavra como William Branham. Billy Graham não pôde expressar estas coisas, porque não era para ele. Ele está na igreja natural, com o HM natural. Mas a igreja de Deus está com o HM espiritual, está com um novo nome. Ela sabe por quê isto funciona. Funciona porque tem um 7, é o 7º mensageiro. Tem 7 letras no seu nome. O 7º mensageiro tem 7 letras no seu nome. Você não tem nada a ver. Tem a ver, irmão Branham. Se você acha que não tem nada a ver, é porque você não conhece os números da sua Bíblia. Estou terminando. Quando chega este momento final, o que nós temos é que ser agradecido a Deus. Meu Deus, esta mensagem que o Senhor tem dado é para mostrar o significado do dia que vivemos. Porque veio Jesus, porque salvará o seu povo. Porque antes ele era Salvador, mas ele não tinha manifestado o nome de salvação. Foi como no tempo de Josué. Ele era Salvador, mas não tinha manifestado o nome de Salvador. Por isso você vai encontrar depois ele tendo o nome Josué, quer dizer Deus é salvação. E aqui é a mesma coisa, o significado, não importa o que eles dão no nome de Jesus, porque o significado tem que ser no nome daquele tempo que você vive, na era que você vive, na língua que você vive. E esse é o significado de Jesus Cristo, no tempo que você vive. Deus Salvador. Que era o mesmo Joshua, o Yeshua do Velho Testamento, que agora, ou no tempo de Jesus, quando ele nasceu ali em Belém da Judéia. Se cada um de nós pudéssemos tomar o significado e ver que agora nós estamos na matemática certa de Deus, estamos no 7, já usufruímos do 3, do 5, do 1. Agora, não continuamos com eles, cremos em todos eles, mas sabemos em qual número Deus está trabalhando. O povo da mensagem sabe tudo, menos a numerologia que Deus está trabalhando no dia que nós estamos vivendo. Estamos mostrando isso para eles. Deus está trabalhando é nesse número 7. 3 e 7 agora. 7 é adoração. 3 é conclusão. O 7 é adoração. Deus é adorado em 7. Amém. Pai Celestial, se cada pessoa que ouve a sua palavra pode perceber aquilo que o Senhor vem fazendo em todas as épocas, até esse dia, Senhor, como os nomes foram mudados, como não existiu um Elvis, um Rick, lá atrás nas eras. Eles tinham que manifestar no século XX, mas também não existia um Paran, não existiu um Gran, não existiu um Bran. Tinha que vir nesse dia final. Estamos agradecidos, Senhor, por esta matemática da Bíblia, neste dia, e de podermos crer nesta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
dizer que Jesus tem novo nome. É um nome familiar, dado a um homem na luz do entardecer. Veio manifestar a mensagem do profeta para nos mostrar que o Cordeiro deixa o trono e converte em leão. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João, com meu livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor. Eu quero te dizer que Jesus tem novo nome. É um nome familiar, dado a um homem. Ele veio revelar 7 selos para nós, os mistérios escondidos que estava nos trovões. Hoje o livro está aberto, esta mensagem é perfeição. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar esta luz em teu viver, tudo vai mudar. O que não viu hoje vai ver um novo nome pra você, por revelação. Eu quero te dizer, se você hoje aceitar que João, com meu livro, outra vez profetizou dos mistérios escondidos que Brana revelou. Você é um escolhido e vencedor.